entender a palavra de Deus mediante a atuação do Espírito Santo, que foi quem inspirou os escritores sagrados, né? Se o Espírito Santo inspirou aqueles que escreveram a Bíblia, né? Então as respostas vêm dele. Nós podemos acreditar nas respostas e o que ele nos ensina, né? Mediante a atuação do Espírito Santo em nossa vida, seremos capazes de dar ao mundo uma demonstração do poder de Deus em nossa própria vida. Amém? Amém. Alguém levantou a mão? Quer falar? Muito bem, vamos um pouquinho adiante. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o apóstolo fala de entregar a própria vida pelos irmãos, os irmãos da igreja. E aí voltamos lá no início que eu falei, né? Como entender aquele verso áureo, né? Em João 13, 34 e 35 também Jesus diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para os outros, para com os outros. Então o mandamento do amor no Antigo Testamento, o mandamento do amor é antigo. Tanto que se o resumo da lei, como nós falamos já, no Antigo Testamento é amar a Deus e amar ao próximo. A Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? É isso que diz a Bíblia, né? E aí Jesus vem e diz diferente agora. O que ele ensinou lá? Como eu vos amei. Novo mandamento não é um novo mandamento, não é na essência, que é amar, que amar é antigo, amar Deus diz, tem que se amar, né? Amar o próximo e tal, mas é na intensidade. Não é mais amar como eu amo, amar a Ele como a mim mesmo, amar a Ele como Deus amou a mim e ama a Ele. Isso é que é para ser. Assim que nós devemos ser. Essa é a diferença. Se nós não amarmos o nosso irmão, o nosso conhecido, o nosso parente e o estranho, como Deus nos ama e ama Ele também, faz toda a vista. Não vai adiantar nada essas doutrinas, essas coisas, porque nós não amamos o nosso irmão, como Deus ama, irmã. Porque Deus deixou o mandamento e ali nos primeiros 4 ele está explicando como é que quer que seja com ele. Quem tem o amor com Deus vai cumprir os primeiros 4. E quem tem o amor pelo próximo vai cumprir o resto. Então, uma parte precisa da outra, fala sobre o amor. O mal que eu não quero para mim, eu não quero para o meu próximo. E se eu amo a Deus, eu tenho que cumprir os primeiros 4 mandamentos. Não vou ser salvo pelo mandamento, mas eu já estou salvo. Eu tenho que seguir o mandamento, porque eu já estou salvo. Amém. Tem que fazer os 4 primeiros mandamentos pelo amor a Deus e os outros 6 por amor ao próximo. Aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para ninguém. Irmão, é a raiz. Irmão, é tão importante a pregação do Evangelho e os relatos que falam que nos Estados Unidos a igreja diminuiu de 13% para 3% nos Estados Unidos da América, né? E na África, onde as pessoas morrem de fome, lá morrem de doenças, tudo, eles estão se voltando para Jesus. Lá o Evangelho, a igreja adventista subiu de 13% para 30%. 30% da África. A gente vê lugares ali, às vezes no mapinha aquele ali das costas da lição, aqui, que diz que 2.500 igrejas, um país lá pobrezinho, no Sudão, se não me engano, 2.500 igrejas, em outras lá, diversas 1.000 igrejas adventistas lá, então lá está explodindo o Evangelho. Já pensou, 30% da África, dos países da África, são adventistas. Então é só uma coisa, é um relato nosso. E nos países que as pessoas não precisam de nada, então quando a pessoa precisa de Deus, se volta para Deus, ela precisa de Deus, aí a gente tem que entrar com o Evangelho para essa pessoa. exatamente.
vocês entenderam então o que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo? Amar a Deus sobre todas as coisas, fazer a vontade de Deus. Amar o próximo como a nós mesmos, né? Assim, amar o próximo como a ti mesmo. Agora Jesus vem e diz assim, ó, como Ele nos amou, Ele nos ensinou a amar o próximo como Ele nos amou. E Ele disse com clareza, irmão, assim como eu vos amei. Então é mais forte, mais sério, não é de brincadeira. Nós temos que amar ao nosso próximo e ao estranho, e aquele que se faz nosso inimigo e quer contenda com nós, está nos provocando, quem sabe, alguma coisa, né? Nós devemos amar a Ele como Deus nos amou, como Jesus nos amou. Amém. Né? Não assim brincar dele. E como foi que Jesus nos amou? Nós já estamos ensinando. Ele deu a vida por nós. Jesus veio lá do céu. Um dia nós vamos ver tudo que Jesus deixou lá no céu. E nós vamos então... Eu não sei nem dizer as palavras. Jesus deixou tudo isso para ir lá morrer numa cruz. Por mim. Por nós. Abriu uma estrada para nós, né? Se doou, né? Jesus se doou, né? Ele se doou, ele doou tudo. O céu não poderia fazer mais pelo ser humano do que foi feito. Não poderia, não teria como fazer mais. Então, por isso Paulo fala de entregar a vida pelos irmãos. E é lá no verso áureo daí, no verso para memorizar, né? Que poderia dar a vida por vós, como ele diz ali, né? Paulo disse então entregar a vida pelos irmãos. Jamais deveríamos nos esquecer que as pessoas que observam atentamente para ver se a nossa vida ilustra a mensagem da graça encontrada na Bíblia, mensagem essa que nós pregamos, nós não deveríamos esquecer isso, que eles estão nos cuidando, né? Nos observando. Assim devemos viver então a vida cristã em casa, na igreja, na sociedade, a vida como um todo, e não apenas partes, né? É claro que muitos já se habituaram em ver o cristianismo, né? As pessoas vão na igreja um dia na semana. Uns vão no domingo, uns vão na quarta, outros vão na sexta, tem outros que vão no sábado e chega. Né? Não é assim, né? Para muitos basta ir a uma reunião de domingo, né? Qualquer dia. Embora o cristianismo deva ser vivido em todos os sentidos, em todo tempo e lugar e sob qualquer circunstância, o entendimento bíblico de igreja é muito significativo. Jesus nos disse: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, em meu nome ali estarei eu, no meio deles. Mateus 18, 20, né? E nós compartilharmos a nossa vida com as pessoas, como está ali na quinta-feira, né? Significa participar desse processo de educação com todos, né? Processo de educação e redenção. Ainda hoje, para nós, agora puxando de orelha, ainda hoje precisamos educar a mente a amar a Bíblia, educar a mente para amar as reuniões de oração, amar a hora de meditação. Nós ainda precisamos educar a nossa mente para fazer isso, né? E sobretudo a hora da comunhão. E aí eu vou repetir o que eu comecei. Quando nos reunimos para estudar as Escrituras, anjos de Deus comparecem a essas reuniões para nos alimentar com o pão da vida. Então os nossos nervos e músculos, né, espirituais, eles são desenvolvidos. É como se os anjos viessem aqui e repartissem por nós e nos dessem para nos alimentar as folhas da árvore da vida. Imagine isso aí, irmãos. Isso é a comunhão. Por isso que nós temos que ter comunhão. Por isso que nós precisamos ter aquele espaço, aquele tempo de adoração, de estudo, de oração, né? Porque nós estamos sendo alimentados para a vida eterna, né?
e alimentados aqui também para nós resistirmos aos tempos finais, que serão duros, né? Que nós possamos dedicar mais tempo, ou então um tempo com maior amor, vamos dizer assim, maior intensidade, enquanto estudantes. Nós temos só meia hora, então não tem mais que meia hora, e não consigo levantar mais cedo, e à noite estou muito cansado, mas que isso seja precioso, que isso seja significativo, que nós possamos ter esse tempo sagrado, vamos dizer assim, para estudarmos, para termos comunhão, para nós sermos alimentados e fortalecidos. E isso está muito aqui, ó, no estudo da lição, no estudo da palavra e no estudo da lição. Nós possamos, assim, irmão, dedicarmos esse tempo para nós aprendermos, estudarmos e continuarmos estudando a nossa lição diariamente, que é o nosso maná espiritual de todos os dias, para que possamos estar novamente aqui no sábado, então, e participarmos dessa lição. Que são assuntos interessantes, assuntos que estão nos ensinando muito, né? Relembrando e ensinando novas coisas, né? Amém. E nós possamos dedicar tempo, irmão. Vamos estudar, vamos dedicar um tempo para Jesus, para Deus, porque nós não vamos conseguir passar uma eternidade no céu se nós não tivermos aqui na terra alguns minutos para Deus, tá bom? Amém. Estudemos então. Obrigado. Bom sábado. Bom dia, bons sábados, irmãos. Muito feliz em ver vocês por aqui. Muito bom estudar a lição. Bom, eu tenho algumas perguntinhas, né? Quem estudou a lição, a Bíblia, orou? E quem ajudou alguém essa semana? Essa ajuda não necessariamente seja financeira, sei lá, mas pode ser ajudando com as compras de supermercado, até mesmo fazendo uma oração, enviando uma mensagem. Quem falou de Deus para alguém? Seja pelo WhatsApp, pelo Face. Muito bem. Muito bom. É uma maravilha estudar lição, alguém que vai lá e esmiuça tudo para nós, né? Que fica uma melhor compreensão. E eu convido os irmãos, né, a semana que vem nós estudarmos, né, a educação em arte e ciência. Tá? Que estejamos todos nós aqui reunidos no próximo sábado. Não? Que Deus abençoe a todos.
Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Que bênção. Muito obrigado por esse louvor maravilhoso. Convido a todos a ficarem em pé, fazendo o encerramento da Escola Sabatina com uma oração. Oremos. Obrigado, Senhor Jesus, por mais este momento incrível que nós tivemos na Tua presença, com a lição, com o estudo, Pai, da Tua palavra. Louvado seja o Teu nome, Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, desde o começo, desde o princípio. Tu és Deus maravilhoso. Continua conosco, Senhor Deus, que a cada ato de programação seja de louvor a Ti, de adoração a Ti, que possamos abrir realmente o nosso coração a se erguer a Ti, Senhor Deus, a olharmos para Ti com os nossos olhos, a vivermos a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, feliz sábado àqueles que chegaram agora, dos jovens. E também a todos os irmãos, também a nossos irmãos que estão no canal de comunicação. Que sejam bem-vindos, que se sintam protegidos, agraciados com a presença de Deus e abençoados também cada um na sua família. Hoje nós vamos encerrar aqui o mês de Novembro Azul, falando sobre a saúde masculina. Já tivemos depoimentos, já falamos com pessoas aqui, já mostramos vídeos, sempre alertando sobre a saúde do homem, que é o principal que ataca mais os homens, é o câncer de próstata, e atinge os homens do mundo inteiro, né? E a cada 4 pessoas, nós vimos durante o mês, a cada 4 pessoas atingidas por esse câncer, uma vem a óbito, vem a falecer, ou então, eu acho que eu me pronunciei errado, vai a óbito, né? Tá certo, né, doutor? Então, a cada 4 pessoas, um morre por causa dessa doença, é muito sério. Cada 4 pessoas atingidas, 4 homens, né? No mundo inteiro. No Brasil existe muito, né? Muitos casos, né? E a cada ano tem milhares a mais.
né? Mas nós estamos encerrando esse mês, não deixando de continuar cuidando, né? Alertando, procurando médicos, fazendo exames, corrigindo, quem sabe, a alimentação, né? A saúde, cuidando da saúde, para que não venhamos a ter esse problema, né? Então, que os irmãos e os nossos amigos, né, se cuidem, né, fiquem atentos, procurem médicos com qualquer sintoma, que tiverem qualquer sintoma, procure um médico, fale com o seu médico, procure fazer exames, não tenha vergonha, não dê bola, não dê assunto para quem está debochando, né? Porque isso é muito sério mesmo, de verdade. Mas nós vamos hoje, para encerrar, então assistir mais um videozinho e vamos continuar, não vamos parar aqui do cuidado, né, da saúde, tá bom? Vamos assistir mais esse vídeo, então. Unimax apresenta Novembro Azul. Marque um gol pela prevenção do câncer de próstata. Realizar os exames preventivos anualmente é uma atitude de cuidado com a saúde. Por isso, driblar esse preconceito é fundamental. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Urologia, 20% dos tumores de próstata são descobertos tardiamente. O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais prevalente na população masculina e 25% dos pacientes morrem em decorrência da doença. Ou seja, o câncer de próstata mata 1 a cada 4 homens acometidos. Em sua fase inicial, o câncer de próstata tem evolução silenciosa. Muitos pacientes não apresentam nenhum sintoma. A evolução do câncer não espera o fim da pandemia. Quando há detecção no estágio inicial, as chances de cura são em torno de 90%. Por isso, a melhor estratégia é sempre a prevenção. Conheça os mitos e verdades sobre o câncer de próstata. Câncer de próstata é uma doença só de idosos? Mito. A doença costuma aparecer em homens mais velhos, mas pode ser diagnosticada a partir dos 40 anos. Se um homem da minha família já teve câncer de próstata, tenho mais chance de ter? Verdade. Quanto maior o grau de parentesco, pai, tio, irmão, maiores são as chances. E se houver mais de um caso na família, o risco é ainda maior. A etnia é um fator de risco para desenvolver a doença? Verdade. Quando comparado aos casos em homens de outras etnias, os negros que apresentam a doença têm a sua manifestação de 10 a 20 anos mais cedo. O exame de toque retal não é necessário se eu fizer o exame PSA? Mito. É possível que um homem com PSA normal esteja com câncer ou aquele com PSA alterado não tenha a doença. Por isso é extremamente importante a realização dos dois exames. A vasectomia causa câncer de próstata? Mito. Durante anos, especialistas realizaram estudos com diversos pacientes vasectomizados e não vasectomizados, comprovando que a vasectomia não é associada ao aumento do risco de câncer de próstata. O aumento da próstata é um sinal de câncer? Mito. O aumento é chamado de hiperplasia benigna da próstata, doença que pode ser tratada com medicações orais ou mesmo com cirurgias endoscópicas. O câncer de próstata não apresenta sintomas? Mito. Os sintomas se manifestam sim, mas normalmente só na fase avançada da doença. Por isso é importante os exames preventivos. Presença de sangue na urina e ou sêmen pode ser sinal de câncer de próstata? Verdade. Os sintomas variam entre dores ao urinar, presença de sangue na urina e ou sêmen, vontade de urinar com frequência, alteração no jato urinário e dor óssea nos membros inferiores, bacia, pernas e joelho. Fique de olho. Os meus hábitos diários podem aumentar as chances de desenvolvimento da doença? Verdade. A obesidade, o tabagismo, o consumo de álcool, a má alimentação e o sedentarismo são fatores de risco para se desenvolver a doença. Mantenha hábitos saudáveis. Vista a camiseta desse time. Realize seus exames preventivos e incentive os homens de seu convívio a se cuidarem também. Seja a torcida que eles precisam. Apoie.
irmãos, agora nós vamos louvar ao Senhor com o hino 18, Santo, Santo. Feliz sábado a todos. Nesse momento vamos orar ao nosso Deus. Queria convidar todos que conseguirem se colocar de joelhos para nós orarmos ao nosso Senhor. Senhor Deus, Pai querido e amado que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, por mais um sábado. Muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, com tantos amigos e todos com saúde. Amém. Muito obrigada por todos que estão aqui. Muito obrigado, Senhor, também por aqueles que não puderam vir. Que o Senhor dê uma bênção muito especial para cada um. Amém. Queria pedir, Senhor, uma bênção especial à nossa pregadora de hoje. Que o que ela falar, Senhor, venha direto do Teu trono. Amém. E que toque os nossos corações. E que não seja ela, Senhor, mas Tu que esteja falando diretamente para nós. Amém. Queria te pedir uma bênção, Senhor, para os ofertantes, para os dizimistas, que o Senhor abençoe cada um, que o Senhor dê em dobro, Senhor, tudo que eles trazerem à Tua casa, e que o Senhor possa abençoar cada um conforme as suas necessidades. Amém. Nos dê, Senhor, um bom restante de sábado, nos dê, Senhor, uma boa semana, e que a gente possa continuar não só hoje, mas todos os dias na Tua presença. Amém. Eu te peço isso, Senhor, e te agradeço em nome e pelo amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Feliz sábado a todos. Os que eu não tinha visto ainda no início, né? Sejam todos muito bem-vindos, você também, nossos amigos que estão assistindo também.
Que bom estar aqui. E eu queria contar para vocês o meu pai, o nome dele é Leonço. Ele teve que fazer uma cirurgia, ele teve um tumor na cabeça, no cérebro, e ele teve que fazer uma cirurgia essa semana. E eu pedi muito a Deus, porque ele já tem uma doença neurológica, ele tem dificuldade, ele não mexe os braços, ele tem dificuldade para caminhar, ele não consegue se alimentar sozinho, enfim. Então, assim, a gente ficou com muito medo do que poderia acontecer, né? Porque sabe como é que são essas coisas, né, na cabeça das pessoas. E aí, então eu pedi, todas as igrejas estavam orando, todo mundo orando, pedindo a Deus, clamando a Deus, e eu clamando também. Ele, na terça-feira de manhã, 6 horas, ele foi para o bloco cirúrgico e ficou até 10 para as 2 da tarde, foi a cirurgia. Às 10 para as 2 da tarde, minha irmã foi chamada lá para falar com o médico, mas ele ainda estava na sala de cirurgia, para vocês verem, né? Então, assim, quase 6 horas de cirurgia, né? Meu pai saiu muito bem, ele saiu com um problema no rosto, mas, gente, perto do que poderia ter sido, né? Isso não é nada. Então, eu estou aqui trazendo para vocês o testemunho de uma oração, das orações atendidas, né? Que Deus ouve, Deus nos atende, Ele cuida de nós nos seus mínimos detalhes, né? Então, Ele cuida de nós. Então, hoje eu convido aos irmãos que vieram preparados para trazer seus dízimos, suas ofertas aqui na frente, porque isso não é para Deus, isso é para a obra de Deus, para que se construam mais igrejas, para que tenha mais templos, mais lugares para a gente adorar a Deus, né? E também para esse Deus, Ele nos quer por completo, né? Ele nos quer na nossa vida, nossa confiança principalmente, né? Ele quer que a gente não recorra a Ele quando a gente não tem mais o que fazer. Ele quer que a gente recorra a Ele como um pai preocupado, né? Ele quer que a gente recorra a Ele nos primeiros momentos das nossas dificuldades, que a gente lembre sempre dEle. Ele quer as nossas vidas, Ele nos quer por inteiro. Que Deus abençoe a todos vocês. Quero dizer para vocês que eu oro por todos vocês também. E tenho certeza que Deus está cuidando de cada um nas suas mínimas necessidades, porque como um pai carinhoso aqui nesse mundo se preocupa com seus filhos, né? Muito mais esse Deus que é um pai perfeito se preocupa com cada um de nós. Que Deus abençoe a todos. Agora vamos colocar uma música. Quem veio preparado, quem quiser trazer seus dízimos, suas ofertas, pode colocar na sala.
Feliz sábado a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos muito felizes por mais um lindo dia de sábado, por ver a nossa igreja, nossos irmãos retornamos aqui, algumas visitas muito especiais. Bem-vindo a todos os visitantes que aqui estão e a você que está também na transmissão nos assistindo. Quero apresentar para vocês agora Denise. Vem agora a nossa convidada especial, que está nos brindando aqui com a sua voz maravilhosa, com lindos louvores e também com a mensagem de hoje. Menos não, muito, né? Que ela é maravilhosa, a voz linda, linda, linda. Fique com Deus, contigo. Mas eu desejo um feliz sábado a todos e peço que sintam o abraço do Espírito Santo em cada um nesse momento. Amém. Que Ele esteja visitando nossos lares, nossos familiares nesse momento. Amém.
Confesso que eu não sou muito pregadora de sábado, mas respondendo ao carinhoso convite da Estela, assim como ela atende muitos dos meus convites também, eu decidi aceitar. Amém. Amém. Lá na igreja onde eu congrego, eu tenho algumas funções. Eu sou secretária da igreja, líder do Ministério da Mulher, líder do Ministério de Mordomia e de liberdade religiosa. Então tem algumas funções lá. É uma igreja pequena, uma igreja de Vila Piratini. Vocês estão convidados a conhecer, algumas das irmãs que já conhecem. Foi onde a minha mãe, andando de andador, foi me apresentar um dia lá. Foi me levar lá, o bebê dela, como eu disse. Mas eu louvo a Deus por isso. E pela graça de Deus, hoje eu continuo trabalhando, né? Na medida do possível, na medida das minhas forças e na medida que o Espírito Santo me guia, eu pretendo continuar até Jesus voltar. Amém. Então, que esse seja o nosso desejo de cada um de nós, né? Hoje eu vou falar sobre um novo recomeço ou uma nova chance. Quantos aqui já não tiveram que recomeçar na sua vida? Algumas vezes nós temos que recomeçar, né? Nós temos que, às vezes, parar, refletir, ver o que nós estamos fazendo, o que a gente fez até aqui na nossa trajetória de vida, na nossa família, no trabalho. Muitas vezes, eu fiquei muito triste agora há pouco tempo que meu filho cancelou a cadeira de faculdade de arquitetura porque ele viu que não era aquilo que ele queria, né? Então, no quarto semestre já ele decidiu que não era isso e que está procurando fazer outras coisas, está procurando trabalho, quer, né, se desenvolver em fotografia, né? Está recomeçando de novo a vida acadêmica, né? Está procurando novos conhecimentos. E isso a gente tem que fazer várias vezes na vida da gente, né? Quantas vezes a gente já, e muitas vezes a gente toma decisões que não são aquelas que Deus está direcionando pra gente, né? A gente tem, não, mas eu gosto de ficar no computador. Não, mas eu quero que tu vá trabalhar na medicina. Não, mas eu gosto de fazer pintura. Mas eu quero que tu vá trabalhar na medicina. Aí a gente fica teimando, né? Quando Deus está nos mostrando o caminho e a gente fica teimando em fazer aquilo que é da nossa vontade. Então, recomeçar faz parte da nossa vida. E uma coisa que me chamou a atenção quando eu fiquei lendo, né, o sermão e fui adaptando ele, a gente recomeça todos os dias, não é? O pastor Eurico, que era nosso pastor do distrito na gestão passada, ele fez o sermão uma vez que ele lembrou que Jesus Cristo comparou a morte com o sono. E se quando mortos estão dormindo, então quando nós estamos dormindo, nós estamos mortos. Eu associei, né? Então, ele falou que a gente morre todos os dias. Quando Deus nos permite levantar do nosso sono, se o sono é comparado à morte, a morte é comparada ao sono, porque quando nós estamos dormindo, nós não estamos vendo nada. E a Bíblia diz que os mortos não têm noção de nada. E nós não temos noção do tempo passando, do que está acontecendo à nossa volta. Então nós nascemos todo dia. Então nós estamos recomeçando todos os dias, pela bênção, pela graça de Deus. Isso é uma graça que nós temos na nossa vida, que muitas vezes as pessoas não se dão conta disso. Nós estamos recomeçando. Todos os dias estamos recebendo das mãos de Deus uma nova chance. Não é verdade? Mas quando conhecemos a Cristo, isso é a prova que o nosso recomeço é uma história abençoada. Quando nós conhecemos a Cristo, nós reconhecemos que Ele está na condução de todas as coisas. E a Bíblia nos mostra que muitos homens e mulheres da Bíblia
tiveram que recomeçar. Muitas histórias nos mostram que recomeços fazem parte da vida desde o início das eras, não é? E não tem como não falar do que nós estamos vivendo, né? A gente não consegue imaginar, muitos já conseguem se planejar, a gente faz planos todos os dias, mas é Deus quem vai nos orientar. Mas a gente fica imaginando como é que vai ser depois que passar essa pandemia. Vai ser um recomeço para muita gente. Muitos, como eu, por exemplo, não parei de trabalhar, mas lá onde eu trabalho, muitas pessoas foram demitidas. Muitas pessoas tiveram salário reduzido, estão suspensas, estão em cargo do governo. Muitas pessoas ficaram desempregadas. Alguns conhecidos da empresa perderam familiares para um vírus. Conhecidos da nossa volta ali, onde eu moro. Essa semana soube de outra pessoa que morreu. Então, é para nós pensarmos num recomeço. É para nós pensarmos em estarmos ligados a Deus, para que esse recomeço tenha virtudes divinas na vida nossa e de todos que estiverem à nossa volta. Amém. Mas hoje nós vamos falar de um recomeço que está na Bíblia, de pessoas que recomeçaram na Bíblia. E nós vamos então para o livro de Ruth. Capítulo 1 de Ruth, nós vamos ver alguns versos. Eu uma vez ouvi que quando a gente abre a Bíblia, quando a gente folheia a Bíblia, é como se nós estivéssemos tocando no manto de Cristo, que é a palavra sagrada de Jesus. Então, antes de nós iniciarmos a leitura, vamos falar com Deus. Grandioso eterno Pai, Pai amado, Pai querido, Criador dos céus e da terra e de tudo que vive. Graças te damos, Senhor, porque mais uma vez estamos aqui reunidos em teu nome. Te pedimos, Pai amado, humildemente a tua presença. Te pedimos o teu Espírito Santo aqui junto de cada um de nós. Vem, Pai querido, nos dar discernimento, abrir os corações para receber a tua palavra. Dá-nos, Senhor, sabedoria. E tudo aquilo que eu falar, Senhor, que não seja eu, mas seja o teu Espírito falando através de mim. Amém. Te peço, Pai querido, não que sejamos merecedores, mas pelo sangue derramado de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Capítulo 1 de Ruth fala, já vem falando de escolhas, né? De recomeços. No verso 1 inicia: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Olha a escolha de Elimelec. Que nome lindo. Os juízes julgavam a terra. A terra de Judá, a terra de Jerusalém, que vem falando. E que lá passou a ter fome, ficou escassa. E este homem, Elimeleque, ficou com medo. O que é o medo? Muitas vezes. Não vamos generalizar. Mas o que é o medo, principalmente para quem conhece a Deus? Eu diria que é falta de fé. Muitas vezes nós conhecemos, nós sabemos o poder que tem Deus na vida das pessoas, nós temos testemunho da palavra de Deus, do poder dele, e mesmo assim deixamos o medo nos afrontar, nos encolher e nos fazer seguir caminhos que Deus não quer. Mas Elimeleque resolveu ir
E o que ele fez antes de ir? Aqui na Bíblia não diz que ele consultou a Deus. Aqui na Bíblia não diz que ele orou a Deus pedindo orientação e que mostrasse para onde que ele poderia ir. Muito menos diz que ele orou pedindo a Deus que trouxesse sustento, que não permitisse que a sua família perecesse. Eu creio que essa decisão de Elimeleque foi muita demonstração de falta de fé em Deus. Né? Vindo de um povo que era o povo chamado povo de Deus, e agir dessa maneira, levando a sua família para uma terra em que Deus não aprovava. Diferente de Abraão, né? Como eles chamavam seu pai Abraão, que para tudo que ia fazer consultava Deus. Onde estivesse, ele tinha altares para louvar, para sacrificar, para render graças a Deus. Só que Elimeleque se achou esperto. Disse, não, vou para Moabe porque lá a coisa está boa. Mas aqui vem dizendo que essa cidade não era da grande Deus. Só que essa mudança que para ele era de prosperidade não impediu que tanto ele quanto seus filhos morressem. Aí vem dizendo aqui, ó. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra, Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Naquelas épocas antigas, das épocas bíblicas, a mulher, quando ficava viúva, era amparada pelos filhos. Mas olha o que é a decisão de um homem ao não consultar Deus, ao não raciocinar do que o que ele estava fazendo estava errado, e as consequências do que ele fez, deixou a sua esposa e as suas 2 noras viúvas. Será que alguma vez alguém já tomou uma decisão que repercutiu de forma tão terrível na vida dos outros? Será que alguém aqui já tomou alguma decisão que tenha refletido da forma que pelo menos não era esperado na vida da família, às vezes no trabalho, às vezes na vizinhança ali, né? Teve uma época que a gente construiu um muro lá na minha casa e tem uns vizinhos que hoje a senhora já faleceu, é a mãe e o filho. A mãe, eu digo que ela é tão idosa, a velha tinha 200 anos e o filho devia ter uns 150, de tão velhinhos. Mas o filho, depois no velório da senhora, a gente descobriu que ele tem esquizofrenia, daí o porquê deles serem tão fechados ali, se enclausuravam, não tinham visita, não recebiam visita de ninguém, uma família grande que não recebia visita em função do problema psicológico do filho. Aí a gente estava construindo um muro lá e eles não queriam que caísse nenhum respingo de cimento pro lado deles. Não pode, para eles assim, o que é meu, o que é de vocês, eu não incomodo vocês não me incomodam também. E só que o rapaz, né, até o irmão da igreja que fez para nós, ele não tinha como salpicar o muro e fazer ali, levantar e aplanar e tudo. Ele botou uma tábua por cima dos tijolos assim, no muro que estava construindo, com risco de estragar todo o trabalho, e ficava ali com a perna de um lado, a perna do outro, que ele ia fazendo, né? E o cara veio, pegou um facão e queria arrancar a perna dele, que não era para ele botar a perna pro outro lado. Aí deu um bafafá lá e tal, eu chamei o cara pra rua e ele queria arrancar a barba dele. Porque fiquei muito brava, né? E meu marido não estava em casa ainda, né? E, poxa vida. Aí depois eu pensei, mas já pensou se ele sai pra rua mesmo? Mas eu tava muito brava. Eu tava muito brava, né? Mas, aí depois eu pensei, né, ainda bem que ele não saiu.
sei lá o que ia acontecer, né? Eu ia fazer alguma coisa errada aí também. Não ia dar coisa boa. Mas já pensou se acontecesse alguma coisa assim? Ele é um idoso, né? Não deve ter força. Mas ia ser feio, né? Para uma cristã. Mas as nossas decisões podem ter reflexo muito, muito ruim na vida das pessoas. E como a gente viu aqui, a decisão de Elimelec não impediu que tanto ele quanto os filhos, falecessem. E não há nada pior do que a gente olhar para trás e ver que as nossas decisões afetaram a vida, às vezes, da nossa família, dos nossos filhos, né? Lá no meu trabalho também eu posso, às vezes, a gente trabalha em RH. E, como eu disse, a gente não parou, porque são muitos funcionários e com a pandemia tem que fazer contratos e recontratos e suspende um e traz o outro e reduz o outro. Então, é direto. Aí, se eu pego agora domingo, vou pegar e dizer amanhã eu tenho que limpar a casa, segunda eu estou cansada e eu não vou trabalhar. Tem um colega meu que fez uma cirurgia agora essa semana, está voltando na segunda. Aí eu não vou trabalhar, aí o cara tá voltando lá, debaixo do mau tempo, tá com fechamento, aí vai dar problema, vai atrasar pagamento, vai fazer... Olha a consequência que pode dar as nossas atitudes, as nossas decisões. E às vezes a gente pensa, é um direito meu, sei lá, não é. A gente tem que refletir naquilo que a gente faz. A gente tem que aprender a olhar lá na frente as coisas que a gente vai decidir, as decisões que a gente vai tomar. Então, neste caso aqui, né, da família de Elimelec, essa decisão errada custou o desamparo de 3 mulheres. E, de repente, quando a gente decide tomar uma decisão sem buscar a orientação de Deus, a consequência pode ser mais séria também. Eu costumo dizer, quando a gente resolve fazer as nossas vontades, andar com Deus, é maravilhoso. Não que a gente não vai ter sabores, não que a gente não vai ter perseguição, não vai ter problema, vai ter sim. Mas se a gente não está com Deus, não está caminhando com Deus, está no mundo e orgia e festa, bebedices e gulodices, o inimigo está adorando. Mas nós temos um Deus esperando. Agora, se a gente resolve que não quer andar com Deus, quem é que está esperando a gente? A gente tem que ter muita sabedoria. A gente tem que pedir muita sabedoria. Aí no verso 6 aqui vem dizendo: então se dispôs ela com suas 2 noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Então ela ouviu dizer que lá na terra de Belém tinha pão, tinha alimento, tinha fartura. E saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à sua casa, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram, e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: vai, voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, minhas filhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda que quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los ires até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ias de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz.
Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. 3 decisões. Noemi decidiu voltar e aconselhou as meninas, as noras, que voltassem para suas famílias, que eram moabitas. Talvez elas não quisessem ir para o povo de Judá, mas elas queriam ir junto. Mas ela ainda insistiu e Orfa resolveu voltar para a casa dos seus pais. Orfa errou? Acho que não. Ela voltou para a casa da família dela. Torta ou não, era a família dela. Mas Ruth, como Madalena escolheu a melhor parte, como nós conhecemos a história, né? E Noemi, então, dessa vez, estava pedindo sabedoria. Ela pensou com sabedoria ao decidir retornar para a terra de Judá. Sabia que o seu lugar não era ali, mas em sua terra natal, onde Deus estava operando, onde Deus estava livrando o seu povo da fome. Ruth também decide tomar essa decisão e recomeçar ao lado de sua sogra, enquanto que Orfa decidiu voltar para sua família. Ruth não tomou apenas a decisão de acompanhar sua sogra, de cuidar da sogra, como uma mãe. Ela tomou a decisão de abandonar tudo. Ela abandonou a família, ela abandonou os seus deuses, os seus ídolos, para seguir a sua sogra. Como diz na palavra, eu seguirei para onde tu fores, e o teu Deus será o meu Deus. Só que elas nem imaginavam que a decisão delas iria mudar completamente o rumo da vida delas. Decidam hoje tomar decisões ao lado de Deus. Cada um de nós deve tomar essa decisão. Por mais que nos desagrade, por mais que às vezes a gente pense, poxa vida, é difícil, está difícil para mim. Tem coisas na vida da gente que é difícil da gente aceitar, da gente viver. Muitas vezes a nossa escolha não é a mesma escolha do nosso marido, nossos filhos. Só que Ruth resolveu seguir a sua sogra. E a história vem nos contando das mudanças que houveram. Mudanças, às vezes, acontecem à nossa volta que podem mudar o nosso interior. Quando Noemi chega em Belém, o povoado ficou todo alvoroçado. É ela mesma, é a Noemi mesmo, aquela que foi para Moabe? Será que ela voltou? Será que ela voltou para Deus? O que será que passava na cabeça das pessoas? O que será que essas pessoas imaginavam? Né? Por que ela voltou? Aí vieram saudar, né? E perguntaram, né? Só que ela respondeu, não me chame de Noemi. Aí a gente lembra lá do Egito, né? Das águas de Mara, das águas amargas. E ela se comparou àquelas águas amargas. Me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamar de Noemi? Nós temos casos na família também que muitas vezes as pessoas louvam e agradecem, né? Acontece alguma coisa boa, graças a Deus. Oh Deus, como Deus é bom, né? Mas acontece alguma coisa ruim, que Deus é esse? As pessoas se voltam contra Deus. Quando perdem um familiar, quando perdem um emprego, quando acontece alguma coisa ruim, quando há uma separação, quando um filho se perde. Ao invés de se apegar a Deus e voltar para Deus e buscar a Deus e se entregar a Deus, as pessoas
Não que Deus tornasse elas amargas. As pessoas se tornam amargas em função das consequências das suas próprias decisões. Então são as nossas escolhas, né? Eu tenho um caso na família da minha sogra, minha mãe me conhece. Quando perdeu o esposo, quando passou por dificuldades, nós dentro da igreja uma vez ouvimos um sermão, nós convidamos ela e o pastor falando lá e exaltando a Deus, falando das maravilhas de Deus, e ela ali do meu lado falando que Deus é esse que está me deixando com essa fome. A falta de conhecimento de Deus nos leva muitas vezes a rejeitar. Mas aí a gente fica pensando, ela estava ali que nem dizer a mensagem, se excomungando, né? se rejeitando a si própria, dizendo que não merecia nada. Mas aí a gente fica pensando, será que ela, como sendo do povo de Deus, ela tentou persuadir Elimeleque a não ir para Moab? Será que ela orou e pediu, não, vamos continuar aqui, vamos aguardar porque Deus é bom, que Deus vai nos prover? Ou ela simplesmente seguiu o marido? Porque eu tenho comigo, quando um não quer, Deus não faz, né? Então ela resolveu acompanhar o marido no erro, né? E muitas vezes, depois das perdas, nós não temos mais essa esperança. A gente se sente imundo, a gente se sente inútil, a gente se sente incapaz, a gente se sente tão... a gente se coloca longe de Deus, para que Deus não alcance. Só que Deus pode nos dar novamente um novo recomeço, uma nova chance. Ele vai nos colocando, ele vai trilhando, né? E Ruth, ao demonstrar essa fidelidade à sua sogra e ao Deus de Israel, ela teve a sua história mudada. Lá em Deuteronômio 23, no verso 3, Deus disse que não se uniria o seu povo aos moabitas, que não seriam abençoados. Mas como Jesus mesmo disse, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. E Deus mudou a história de Ruth. E ela entrou para a linhagem de quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Um ser, uma criatura improvável, de um povo caído, de um povo idólatra, aceita o chamado de Deus, segue o seu povo, segue o seu Deus e se torna uma das progenitoras do Messias. Mesmo que tenhamos tomado péssimas decisões, essas decisões às vezes podem custar um casamento, pode custar um trabalho, pode custar problemas financeiros. Deus pode nos dar um novo começo. Amém. Deus pode nos dar, como Ele dá diariamente, uma nova chance. Como nós falamos antes, muitos tiveram recomeço, como Davi, José, Jacó. Quantos têm testemunhado através da palavra de Deus para que nós tenhamos este mesmo intento, né, diariamente. Não deixemos que as circunstâncias, as pessoas venham nos influenciar de tal maneira que a gente venha renegar nosso Deus. Não permitamos que essas pessoas sejam capazes de mudar a nossa história daquilo que Deus está programando, que tem projetado para cada um de nós. E às vezes a gente toma decisões no calor da emoção, né? Acontece muito. Quando está nervoso, quando está discutindo, às vezes uma separação acontece por uma discussão boba. E às vezes a gente não está bem para tomar uma decisão, às vezes um filho está ali na volta pedindo, ai mãe, deixa isso, deixa aquilo aqui, às vezes para não encher o saco, vai, uma vez. Aí a criança vai lá e cai, se quebra tudo. Porque a gente não quer se incomodar, né? Às vezes a gente não está bem, mas não tem problema nenhum a gente não está bem. Não está bem, pronto.
Vamos refletir, vamos orar, vamos buscar a Deus para que as nossas decisões venham em favor daquilo que Deus está planejando para nós, daquilo que Deus está escrevendo para nós. Se talvez a gente tenha sido vítima das circunstâncias, não adianta a gente ficar se vitimizando, se achando o coitadinho, né? Nem a hiena aquela do desenho, ó vida, ó dia. Não adianta. Como Adão e Eva colocaram a culpa um no outro, colocaram a culpa na serpente, mas quem é que decidiu fazer? O inimigo fica nos tentando todo dia a nos prostrarmos para ele, através da idolatria, através dos programas de TV, através das más influências. Mas quem é que decide o pecado? Ele não tem poder de fazer nós decidirmos nada. Pela graça e misericórdia de Deus, ele não tem poder de nos fazer decidir. Ele vai tentar influenciar, ele vai lhe mostrar, ele vai te persuadir, ele vai mostrar o caminho largo. Mas as decisões vêm de cada um de nós. Pois uma coisa é certa, em Romanos 8, 28. O que diz lá? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Ele nos promete a cada dia um novo recomeço, uma nova chance. Ele é misericordioso para nos perdoar, para nos purificar a cada dia. E é maravilhoso reconhecer isso em Deus, porque muitas vezes a gente demora muito, como a minha mãe comentou ali no início, né, que eu debochava, que não acreditava, que achava que a Bíblia era escrita por homens. Como é que eu vou confiar no que um homem escreveu? Mas Deus coloca do nosso lado. Essa semana eu ouvi pela mensagem, eu li uma mensagem que eu recebi de uma amiga que eu conheci no hospital. Eu fui fazer cirurgia de varizes e lá no hospital da PUC, aí eu tive que internar num dia e faria a cirurgia de manhã. Internei à noite, passei a noite no hospital. E no quarto estava eu e essa pessoa, a Andréia, o nome dela. Andréia Teixeira Cel, orem por ela. Ela estava fazendo uma cirurgia de septo nasal, ela tinha problema de rinite, ela tinha aquelas, como é que é o nome? Adenoide. E ela tinha que fazer essa cirurgia. E nós ficamos no mesmo quarto, não tinha nada a ver a minha cirurgia com ela, com a dela, mas nós ficamos no mesmo quarto. E nós ficamos conversando, ela é muito querida, muito simpática, uma pessoa maravilhosa. E eu tinha levado a minha Bíblia, levei minha lição, levei minhas coisas, tudo, meus apetrechos, tudo para o hospital. Vou ficar lá a noite toda, que eu vou ficar fazendo? Vou ficar lendo a Bíblia, vou ficar estudando a Bíblia, né? Aí às 6 horas da manhã tinha que ir para a cirurgia, então vou usar a madrugada aí. E ela começou a me perguntar, comecei a falar para ela. Comecei a conversar com ela e falei da igreja, falei dos estudos bíblicos, falei da lição da escola sabatina. Aí nós começamos a conversar e eu comecei a ler a Bíblia para ela. E ela se interessou, ela achou maravilhoso. E ela disse, ai, que noite mais maravilhosa, nunca pensei que eu passar uma noite tão boa no hospital. E aí a gente se conheceu, e naquele momento ali, e a gente foi embora, e eu continuei, fiquei com o contato dela, e nós fomos conversando, e eu perguntei para ela se ela tinha estudo bíblico. Ela disse, mas ela mora em Canguçu. Mas como é que vai ser? Tipo, se tu não quiser, eu posso entrar em contato com a igreja de você, do teu bairro, ou se tu quiser, eu te dou o estudo pelo WhatsApp. E ela, eu quero que tu me dê. Daí eu mandei pelo correio, comprei uma Bíblia, comprei o estudo, e mandei pelo correio para ela, e ela recebeu lá na casa dela, e pelo WhatsApp nós conversávamos ali todas as manhãs, na época eu estava desempregada, e fizemos o estudo bíblico. E ela achou maravilhoso. E ela ainda não se decidiu, mas ela está sempre, a gente está sempre conversando, ela quer fazer mais estudos, ela falou dos estudos para outras vizinhas, as amigas dela lá do bairro, e tem mais 2 meninas que querem estudo, né? Então, e eu, aí, inclusive ontem falei com o pastor, tem que entrar em contato com elas lá, tem que ir lá visitar. E ela, essa semana, ela me disse que na quinta-feira ela faria uma cirurgia para tirar alguns miomas, que ela tem sangramentos,
e ela está com medo. Aí eles, não, a gente está orando por ti, ela já está no nosso grupo de oração, o nome dela já está no grupo de oração, ela vai ter que fazer, mas ela está com medo. E ela disse assim, uma coisa que me tocou bastante, ela disse assim, ó, só que eu vou para o hospital agora, eu não vou ter um anjo chamado Denise comigo. Daí aquilo, eu gostei de ouvir aquilo, né? Porque quando a gente está ali com a pessoa, a gente está repartindo o pão da vida para a pessoa e a pessoa se sente bem, aquilo ali toca na vida daquela pessoa. É muito bom a gente saber que Deus está agindo na vida das pessoas, através da gente. Né? Então, que a gente tenha essa decisão de recomeçar, de mostrar Deus para as pessoas. Né? Aqui, ó, reconhecer que errou e pedir perdão para Deus. Se alguém te prejudicou, levanta a cabeça, não importa. Às vezes as pessoas dizem, não vou dar esmola na sinaleira, no ponto, quem está pedindo, porque eles vão comprar droga. O problema é deles. O problema é deles, se eles vão fazer, se eles vão botar fora o livro. Já houve casos que entregaram livros da mensagem, do Projeto Esperança, e botaram fora no lixo, outra pessoa foi lá, juntou e está na igreja. A decisão é de cada um. Então o problema é deles. Não adianta ficar nos vitimizando pelos problemas, pelas coisas que acontecem, que cada um tem a sua escolha. Infelizmente a gente não consegue pegar e segurar o nosso marido, o nosso filho, o nosso vizinho, a nossa sogra, os nossos amigos e colocar, e quem vai fazer o trabalho é o Espírito Santo. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, antes de tomar qualquer decisão, antes de buscar qualquer chance na vida, coloquemos a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, o nosso dinheiro, o nosso ser completo nas mãos de Deus. Porque Ele nos dá todo dia uma nova chance. E que nós possamos lembrar disso e expor isso para as pessoas, que é o nosso dever como cristãos, como seguidores de Cristo que somos. Ele nos dá todo dia essa nova chance. E é uma nova chance que eu vou cantar agora. Colocar-me em tuas mãos, quero esquecer todas as vezes que caí. Não quero reviver batalhas duras que perdi quando de ti me afastei e tão longe vaguei. Hoje te entrego outra vez a minha vida, a minha mente e o meu ser. Por tanto tempo só minha vontade eu quis fazer, mas agora pronta estou para cumprir o teu querer. Força, Senhor, para vencer as provações e esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. E ao receber os teus milagres, me ajuda a confiar nas tuas mãos e no poder transformador do teu perdão. E ao entregar-te o meu ser, eu só te peço, nunca mais me deixes.
Tua companhia é o que jamais quero perder. Renova minha fé e me ensina a obedecer. Receber os teus milagres, me ajuda a confiar nas tuas mãos, no poder transformador do teu perdão. Se não fosse a tua graça, não sei onde estaria. Te agradeço e te louvo por me dar mais uma chance. Dá-me força, Senhor, para vencer as provações e esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. E ao receber os teus milagres, me ajuda a confiar nas tuas mãos e no poder transformador do teu perdão. Eu receber estes milagres, eu quero confiar nas tuas mãos, que é no poder transformador. Querido Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá todo dia uma nova chance. Obrigado, Senhor, porque temos o privilégio de te buscar. E ao mesmo tempo, Senhor, te pedimos perdão. Como louvamos agora, ensina-nos a te obedecer. Ensina-nos a te ouvir. Ensina-nos, Pai querido, a te buscar e te louvar e te engrandecer o teu santo nome através da nossa vida, através das nossas ações, das nossas decisões. Amém. Abençoa, Pai querido, esta igreja. Abençoa cada membro, cada família aqui representada. E te peço que neste momento, Senhor, teu Espírito Santo esteja indo lá onde nós não podemos estar, com aqueles nossos queridos que estão acamados, adoentados, de modo especial pelo Paizinho da irmã Estela, Senhor. Que o Senhor esteja derramando a tua bênção, a tua graça, o teu poder, Senhor, sobre ele e sobre todas as famílias aqui, Senhor. Amém. Te peço, não que tenhamos merecimento, mas é no sangue derramado de Jesus que nos banhamos e é por ele que oramos. Amém. Amém. Amém.